Exames médicos são obrigatórios para trabalhadores com carteira assinada. E sabia que isso acontece inclusive com pessoas que trabalham com fone de ouvido? Este é o lugar onde são feitos os testes. O uso excessivo do fone de ouvido pode causar perdas auditivas, como a PAIR, a perda auditiva induzida por ruído. Essa perda ela está acontecendo cada vez mais cedo nos jovens pelo uso excessivo mesmo do fone. Compartilhar o seu fone não é o melhor. Ele deve ser visto como item individual. Em casos assim, a camaradagem pode sair cara. Saiba por quê. O material, tanto de inserção quanto o headset, ele causa um abafamento do conduto auditivo, aumenta a temperatura e isso faz com que aumente o número de micro-organismos. E quando se fala no tempo de uso do fone, dependerá da intensidade do ruído que o indivíduo é exposto. Então, até 80 decibéis, ele pode ficar exposto por 8 horas diárias. Então, só para a gente fazer uma comparação, 80 decibéis é um ruído comparado a uma sala de aula. Então, quanto maior o nível de ruído, menos tempo ele pode ficar exposto. Geralmente, os celulares, hoje em dia, eles têm até 110 decibéis de volume. Então, se a pessoa ela utiliza esse volume máximo, ela poderia ficar exposta apenas 5 minutos, sem causar nenhum tipo de perda de audição. As consequências do excesso de fone são inúmeras, como a PAIR, já citada, que é a perda da audição causada pelo ruído. Essa perda de audição, ela vai lesar as células do nosso ouvido, que estão dentro da cóclea, ela destrói. E o que acontece são os seguintes sintomas: a pessoa ela sente zumbido, sente intolerância a sons intensos, tem alguma dificuldade às vezes para ouvir e compreender a fala. Porém, essa dificuldade na comunicação ela vai aparecer um pouco depois, quando a perda já está mais avançada. No caso das pessoas que usam o fone profissionalmente, como os atendentes de telemarketing, é recomendado o uso do fone monoauricular, utilizado apenas em uma orelha. Agora, para os outros usuários comuns, não tem nenhum modelo mais indicado que o outro, né? O máximo que vai acontecer é a gente fazer a orientação para que seja de uma marca bacana, que seja feito de um bom material. Além disso, é preciso se atentar ao tempo de uso também. A partir do momento que esse fone tiver com o material dele, seja borracha ou silicone, em mau estado, ou ele esteja no mau estado de higienização, o ideal é fazer a troca, tá? E a higienização constante também é fundamental. Deve ser feita com álcool próprio para limpar estes materiais. Não deve-se usar água nem sabão, porque pode estragar o fone. Então, o ideal é que você use o álcool no cotonete ou num algodão, limpe as partes que estão em contato com o ouvido. E o ideal também é que você sempre faça essa limpeza antes e após o uso, todas as vezes.